é sempre muito gostoso. Eu me sinto um pouco participando do Pequenos Leitores quando eu estou nesse lugar aqui, né, da gente trocar. Queria, enfim, reforçar um pouco o que a Sandra comentou. Em geral, é um bate-papo. Então, a dinâmica funciona quando vocês participam também, porque quando a gente, enfim, o que eu tento estabelecer de conexão aqui com vocês é a gente trocar experiências de leitura. Nós estamos num lugar de muita responsabilidade de selecionar e apresentar os livros, às vezes, pela primeira vez para um leitor que está em formação, um leitor que está ali chegando, né, naquele objeto. A gente às vezes não sabe quais são as oportunidades que aquele leitor tem de ter contato com o livro fora desse universo né, que vocês participam, o universo da escola, né, dos pequenos leitores. Então, eu acho que é uma responsabilidade bastante grande que a gente tem, e a gente não faz nada sozinho, né? Acho que o grupo aqui tem um pouco esse espírito também, da gente poder trocar, da gente poder falar, e é sempre muito, muito gratificante quando a gente consegue trocar essas experiências e se fortalecer em relação a isso, né? Estar mais inteiras, né? Inteiros, não sei qual a participação aqui, feminino e masculino. Em geral, o feminino predomina. Então, enfim, eu acredito bastante que a gente cresce quando a gente conversa e troca essas experiências. Do meu, vamos dizer, da minha experiência, né, eu tenho essa experiência de produzir os livros, de tentar fazer esse diálogo, mas são vocês que estão ali, na linha de frente, né, que tem, de fato, o corpo a corpo, e é muito bacana também quando eu recebo os inputs de vocês para a gente melhorar também as nossas publicações, para a gente refletir, pensar, produzir algo que seja relevante, né, para essa turma, e para a gente sempre trocar, né, enfim, então peço aí a participação de vocês. Tô vendo que é um grupo grande, né, Sandrinha? Não sei se de repente você me ajuda aqui a falar um pouquinho do grupo também, para a gente, né, justamente para ter essa troca. Quantos municípios a gente tem aqui, enfim, só um pouquinho para a gente, não sei se alguém gostaria de falar também, se existem representantes, como que funciona. São 8 municípios que a gente tem aqui, se alguém quiser falar, também está aberto aqui. Vou repetir os municípios que Campos do Jordão, Ferraz de Vasconcelos, Ilhabela, Lagoinha, Natividade da Serra, Potim, Redenção da Serra e São Luís do Paraitinga. E as equipes que estão aqui, Bel, só para você saber, tem equipe técnica da secretaria, que são responsáveis, as equipes responsáveis pela educação infantil no município. Em alguns casos tem secretário ou secretária de educação. Eu não consegui ver todo mundo, mas eu sei que o Paulo está aqui, que é secretário de São Luís do Paraitinga. A gente tem também diretoras de escola, que tem educação infantil, a Açúcar, querida, que é também secretária de educação em Lagoinha. Temos, então, diretoras, temos a Kelly, está aqui, as meninas estão me ajudando, a Kelly, de Natividade da Serra, que é secretária também, temos coordenadoras pedagógicas e de alguns municípios professores, alguns professores representantes, não dá para todo mundo, então, assim, tem representantes, diretores, quando o município é muito grande, coordenadores e, normalmente, equipe técnica, todo mundo. Legal, obrigada, Sandrinha, bacana, então um prazerzão. A Márcia, Márcia, por favor, fica à vontade
Acho que seu áudio está fechado. Aí, pronto. Meu nome é Márcia, eu sou professora de uma creche aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos, e eu participei desde o início do projeto Pequenos Leitores, que foi um projeto muito significativo para a nossa cidade, que veio mostrar para a gente realmente o que é uma leitura na primeira infância. Antes, nós tínhamos o hábito de fazer uma leitura para a criança e trabalhar conceitos em cima dessa leitura. Aí o projeto veio trazer a literatura pelo prazer que a literatura oferece para a criança e com livros de excelente qualidade. Esse projeto, acho que tem 5 anos que passou aqui pelo município, e aqui eu tenho uma estante com os livros dessa época ainda. Tem esse aqui, o gato, o cachorro, o chapeuzinho, os ovos explosivos, o lobo e o guarda-roupa da vovó. Então, é um livro que a gente recebeu do projeto, está novinho, as crianças manuseiam, levam para casa, e o livro está aqui por mais de 5 anos. Ai, que além demais. de outros com o nosso acervo. Então, eu só tenho a agradecer esse projeto que veio enriquecer as nossas práticas no município e perdura até hoje. É tanto que as crianças levam os livros para casa, leem com as famílias agradecem, então ampliou muito a nossa visão. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, Márcia, por você comentar isso. E só vou te contar que tem um pouquinho mais de tempo do que esse tempo que você falou. Você deu uma roubadinha. A gente fez a formação em Ferraz em 2015 e 2016. Vamos fazer quase 8, é isso? 8 anos. Já faz 8 anos. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês continuam e é muito bom a gente ouvir depoimentos como esse. Obrigada, viu, Márcia? Márcia, super legal. O que eu tenho a dizer é que, então, você vai me ajudar aqui nesse momento hoje, com toda essa experiência, me ajudar a conduzir aqui as leituras. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário inicial? Não sei, eu não consigo ver se tem mais alguém de mãozinha levantada. Deixa eu, faz tanto tempo que eu não uso. Não tem, Bel, mas as pessoas podem também comentar e aí colocar aqui no chat ou abrir o microfone. Posso falar rapidinho? Opa! Bom dia, Bel, tudo bem? Bom dia, tudo jóia, e você? Tudo bem, prazer estar nesse encontro de formadores. Eu sou aqui de Ilhabela, Nathalie. Em 2020, eu estive à frente da Secretaria Municipal de Educação, no setor da educação infantil, coordenação técnica, e foi um presente o tempo em que o projeto passou pelo nosso município. Os professores, coordenadores, assim, ficavam ansiosos pelo dia da formação. A Lili, maravilhosa, conduziu, a Sandra, sempre aqui presente conosco. E até hoje, a gente percebe na rotina. Hoje eu estou na escola, novamente, como coordenadora pedagógica, e a gente vê na rotina pedagógica do professor, no semanário, que o projeto ele continua presente, Ele continua presente, o acervo na biblioteca, a gente trata assim como uma preciosidade, aquilo que veio para nós. E a única dificuldade agora no momento é os professores novos que chegam, para se apropriar desse percurso que a gente teve nesse tempo de pequenos leitores. Mas aí a gente sempre acolhe, abraça e vai falando como é que foi, para não deixar nunca morrer isso, porque foi maravilhoso, foi um presente. A gente queria de novo. Obrigada. Que demais. Desculpa, eu só não entendi o seu nome. Você falou rapidinho. Nathalie. Nathalie, verdade. Isso, de Ilhabela. Nathalie, olha, super bacana. Eu acho que, enfim, eu não estou exatamente na linha de frente aí com o pessoal do Pequenos Leitores, mas eu imagino que isso seja um dos desafios de projetos de formação e implementação, Que é o projeto ter autonomia para existir para além das formações, vamos dizer, oficiais, Então,
é isso, acho que o projeto conta com você e conta com as pessoas que participaram com ele para multiplicar, para falar as experiências e tal. E a gente está aqui para manter essa chama acesa e essa vontade de querer passar né, para os outros enfim, querer empolgar, né, os colegas para o projeto se manter vivo. Então, que legal que você está aqui com a gente para passar essa chama, né? É isso, né, Sandrinha? É isso, super, Bel, é isso mesmo. E aí, assim, eu fiz uma propagandinha aqui, porque na quinta-feira a Claudiane de Lagoinha vai falar um pouquinho desse desafio de fazer a continuidade da formação com a entrada de professores novos e, ao mesmo tempo, manter a formação continuada das equipes que, né, continuam na escola. Então, vai ser bem bacana. Legal. Então, Nathalie, também conto com você aqui para me ajudar aqui nas leituras das obras, a gente poder ir trocando. Gente, pode contar comigo. Legal. Então, ó, microfone aberto, né? Todo mundo, super convidado. Ó, então eu vou fazer aquele, né? Enfim, quando a gente está aqui nesse ambiente online, de fazer o compartilhamento do arquivo. Vamos ver aqui. Tem tanta coisa agora, eu não estou conseguindo achar. Se precisar de ajuda, você fala, Bel, mas aqui, ó, do ladinho da mãozinha, pelo menos no meu computador, do ladinho da mãozinha aqui, de baixo, fica o compartilhar a tela. Tá. A única coisa que eu só não estou achando o arquivo nessa listinha que aparece aqui. Peraí, pessoal, que vai chegar. É engraçado porque a gente usava o Google, depois a gente começou a usar outras coisas. Bel, ele precisa estar aberto para ele aparecer na listinha. Não, tá aqui. Ele tá em janela, em vez de seguir as do Chrome. Tava olhando no lugar errado. Pronto, agora vai dar certo. Certo? E aí, eu perco vocês. Vê se vocês conseguem ver em tela cheia agora. Sim, a gente vê. Tá. Tem um recurso, Bel, que eu não sei se você gostaria, porque assim, naqueles 3 pontinhos que fica lá na tela inicial, tem uma opção que chama abrir Picture in Picture. Peraí. Aí você abre ele e depois, se você abrir, você consegue ver a gente um pouquinho, assim, algumas telinhas. Boa, acho que já é boa. Como que fala? Nos 3 pontinhos do lado da mãozinha tem um abrir Picture in Picture. Ah, tá. Então eu tenho que fazer. Peraí. Isso, e aí você compartilha a tela depois. Tá bom. Obrigada, Sandrinha. Deixa eu ver aqui. Whiteboard, change layout, open picture in picture. Joia. Massa. Tá. Então vamos lá. Aprendendo tudo, fazendo. A Patrícia levantou a mão, a Patrícia Cesário. Enquanto está abrindo, se você quiser comentar. Sandra, não, eu só queria fazer, é que vocês estão abrindo a tela e eu estou no celular, no meu não apareceu nada de tela ainda, eu queria saber se isso vai acontecer só com o celular ou se no computador, só no computador está aparecendo, por isso que eu levantei a mão. Sua ideia, vou pedir aqui ajuda para alguém que tenha essa ideia, eu nunca entrei pelo celular no Meet, então eu não faço ideia. No celular está aparecendo a tela sim. Talvez o que você tenha que fazer não sei, agora deveria ter aparecido, né? Porque era ter clicado na Bel, mas agora compartilhando a tela deveria de aparecer para todo mundo. Mas o meu não apareceu ainda não, mas tudo bem, vamos seguindo aí. Eu estou acompanhando, pode ficar tranquilo. Tá bom. Tá bom, então vamos lá. A gente, depois assim, vocês vão receber esse material, na verdade, é só um pedacinho, daqui a pouco, enfim, eu vou receber aqui os arquivos dos livros, aí sim eu vou compartilhar os arquivos dos livros, mas aqui são só 2 ou 3 slides para a gente ir esquentando. Então, pessoal, a Sandrinha já fez essa apresentação, mas eu sempre coloco aqui uma bio, só para a gente, depois quando vocês recebem também, fica aí. O que eu só, enfim, gostaria de reforçar um pouco é que essa trajetória profissional, né, eu trabalhei 12 anos numa editora que fechou, que se chamava Kozak Naif, que tinha uma
uma produção muito específica de livros, e agora na FTD é um outro aprendizado, né, e eu acho que é um aprendizado mais próximo, inclusive, do nosso diálogo aqui, de formação, de entender como essa literatura, de fato, chega para os leitores, e considerando nós, leitores, também, né, então aqui eu acho que a gente vai falar bastante de literatura compartilhada, que inclusive foi um tema que surgiu no nosso último encontro, que foi um grupo menor presencial lá na sede da FTD, e que a gente comentou muito sobre essa questão da literatura compartilhada, né, de que a gente dá para dar voz às pessoas que estão acompanhando aquela leitura, e não da gente se colocar no lugar que a gente detém, vamos dizer, né, o poder do livro, porque a gente está oferecendo aquela leitura naquele momento, mas de respeitar os saberes das crianças. E eu acho que eu vou voltar um slide justamente para começar do começo, porque o nosso papo tem a ver com isso. Então, só para fazer um parênteses, a turma que estava na formação anterior, eu vou trazer umas coisas novas, mas tem, enfim, a parte teórica e alguns exemplos, a gente vai acabar, a gente achou que valia a pena repetir para o grupo maior, e aí eu conto com a participação de vocês também, tá? Bom, então aqui, nesse lugar, né, de fazer essa, que a gente se chama de talvez mediadores, mas, né, que faz essa formação do leitor literário, o tema central que a gente gostaria de trazer são os limites e desafios de disponibilizar essa leitura literária com foco no saber da criança. Então, a gente não tentar impor um significado ou a nossa interpretação daquela obra, mas sim abrir para que os leitores que estejam participando daquele momento possam eles inferir sobre a história, elaborar sobre os seus próprios sentimentos, externalizar a compreensão da história e o que de fato ressoa naquele leitor. Aqui a gente está considerando, então, o leitor criança. E eu acho que a gente toca em assuntos bastante sensíveis, quando também a gente entende o lugar dessas crianças, né, enfim, em geral, a situação em que elas vivem, e como a literatura, e aí de uma maneira geral, ela pode ser porta de saída, né, se a gente estiver pensando do leitor para o externo, para uma série de questões, para uma série de inquietações, né, que fazem parte aí da infância, que fazem parte da vida em sociedade, que fazem parte da vida em família, e como que externalizar isso e deixar espaço para esses comentários é muito rico e faz parte dessa formação do leitor literário. Isso eu acredito bastante, que a formação do leitor literário implica uma formação de sujeito, uma formação de indivíduo, uma formação de cidadão, para além do repertório de vocabulário, da aquisição da linguagem, né, que a literatura, de fato, é um facilitador nesse processo, que a gente pode até chamar para os pequenininhos, esse processo de alfabetização. É óbvio que o livro e a leitura, enfim, auxilia nesse processo, mas talvez não seja o nosso principal foco, fazer da literatura um instrumento de alfabetização, e talvez isso vocês já tenham visto em outras formações, mas eu gosto um pouco de partir também desse lugar, só para o entendimento da minha concepção de literatura e do que a gente entende quando a gente faz essa leitura compartilhada, que está muito mais associada a esses sentimentos, que está muito mais associada a essa formação do indivíduo de uma maneira completa e, enfim, eu acho que é aí que surgem as verdadeiras experiências, as experiências até afetivas, né,
que marcam aí a nossa trajetória profissional. Então, acho que era um pouco esse o objetivo da gente falar um pouco de literatura hoje, do adulto se colocar nesse lugar de leitor, com as nossas referências, com as nossas bagagens culturais, e como existe esse limite da gente perceber que em dado momento a gente não pode extrapolar, né, essa leitura compartilhada, utilizando esse nosso repertório, mas sim de observar a aquisição desse repertório pelo leitor. Eu não sei se eu vou dar conta de tudo isso, tá? A fala saiu bonita, mas enfim, eu acho que no fim das contas vocês que têm aí mais experiência, né, que estão aí na linha de frente com as crianças, e sentem isso, vivem isso, mas vou falar então, vamos pensar que eu vou falar do ponto de vista da produção dos livros e da interpretação das obras. Então, passando aqui adiante, né, eu acho que tudo isso, e aí trazendo um pouco uma bibliografia teórica que a gente viu no outro momento, mas ele continua sendo válido aqui, que é a gente falar um pouquinho sobre essa ideia do leitor ideal versus o mediador. Perdão. E aí, pensando que eu, enfim, coloquei aí o mediador, mas que a gente está nesse lugar da leitura compartilhada, né? Então, acho que eu já fiz bastante essa introdução. Então, gostaria de ler com vocês um trecho do livro da Teresa Colomer. Deixa eu pôr esse quadradinho para cá, para não me atrapalhar. A Formação do Leitor Literário, que é uma bibliografia bastante interessante. São textos bem curtinhos, assim, mas ela dá conta de bastante assunto, né? E ela fala em dado momento assim, eu vou ler com vocês. O texto explica Perdão, já comecei errado. Volta. O texto implica um leitor modelo, mas o prevê como um leitor cooperativo. A aplicação dessa linha de análise aos livros para crianças e jovens deveria poder revelar o leitor modelo que as obras pressupõem, as características psicológicas, as competências literárias, os conhecimentos e comportamentos sociais e culturais que se supõe as crianças e jovens possuem ou que se pretende que aprendam. Tudo aquilo que os autores imaginam sobre seus leitores e que se pode ver inscrito nos textos, quando se analisam os livros infantis e juvenis de determinada época. Nesse caminho, a consequência mais importante e imediata das mudanças da teoria literária nos estudos de literatura infantil e juvenil foi a reflexão sobre o leitor. Tem um do aí sobrando. Eu acho assim, esse trechinho, né, da Teresa Colomer, ele é bastante potente, né, então acho que nesses 3 parágrafozinhos ela condensa muitas ideias. Vamos tentar falar um pouquinho. Aqui ela está falando, então, né, da construção, de como o leitor se tornou um aspecto muito importante da teoria literária na análise dos livros. Então, deixa eu voltar um pouquinho, né? Em termos acadêmicos, né, a academia tem diversas linhas de pesquisa. E uma dessas linhas é a teoria literária, que olha para o texto, e somente para o texto, e tenta identificar as suas características, então, desde o personagem, o narrador, o espaço-tempo, e condensa todas essas características, fazendo uma leitura profunda, analítica, etc. e tal, para, vamos dizer assim, classificar essas obras ou dar uma característica em comum de uma escola literária, de um momento específico de época e tal. Isso serve para a literatura de uma maneira geral, falando aqui de uma maneira, né, bem superficial, para a gente poder seguir aqui, não ficar falando sobre teoria literária. Mas o que ela está trazendo, que é bastante interessante, é que o leitor começa, na literatura para as infâncias, o leitor acaba sendo um fator também a ser incluído nessa análise, que é uma pessoa abstrata,
O leitor é um genérico, né? Tanto que a gente até fala, existem vários leitores, cada leitor lê de uma maneira diferente, mas aqui, a questão é que na produção das obras, no pensamento do que ler, do que se produzir, de como fazer, na literatura para as infâncias, o leitor está sempre ali, pertinho da gente. É como se a gente sentasse uma criança aqui do lado e falasse, bom, agora eu vou fazer um livro para criança e eu preciso tentar entender o que é esse ser que vai ler. Então, é claro, esse leitor modelo, ele é uma abstração e ele quase nunca dá certo, justamente porque a gente tem vários leitores com bagagens muito diferentes, com experiências muito diferentes, e vão compreender essa literatura de uma maneira diferenciada, assim como acontece também com os adultos nessa leitura. Por outro lado, onde que ela está querendo chegar, né? Que algumas questões que são colocadas na literatura infantil, elas tentam acessar esse leitor modelo. Para as infâncias, ela tenta abordar com o que dizer sobre comportamentos sociais e culturais para esse leitor que está em formação. O que a gente quer, de fato, que esse leitor que está em formação aprenda, entre aspas, né? É uma palavra aqui bastante difícil da gente usar, porque a literatura, de fato, não ensina nada, ela traz uma experiência, e aí a gente vive com isso. Então, aqui eu acho que é muito legal a gente ter a gente ler e reler esse trecho da Teresa Colomer, porque ela está falando para a gente dessa responsabilidade de selecionar essas obras, e de como cada cultura, de fato, escolhe um tema e uma maneira de relatar aquele tema. Eu sempre, na posição de produção, né, dos livros, enfim, sempre quando me falam assim, eu tenho uma história de um menino que tem um cachorro, que faz assim, que faz assado, não sei o que, não. E aí eu sempre falo assim, gente, o tema do livro, enfim, né, dessa história, você pode, enfim, ele existe, mas o mais importante é como essa história vai ser contada. Você pode ter um tema contado de diversas maneiras, dependendo do seu lugar cultural, dependendo de onde você está. Então, eu acho que esse trecho é um pouco para abrir aqui, e aí eu queria ver se alguém gostaria de comentar alguma coisa em relação às suas experiências, se esse texto tocou de algum jeito. Abro aqui, faço uma pausa para se alguém, enfim, quiser falar alguma coisa. Se ninguém quiser falar nada, então sigamos para o próximo, que é... Posso comentar rapidinho? À vontade. Eu fiz algumas anotações aqui, né? Algumas considerações, e eu acho muito interessante quando você traz, né? A literatura, ela não ensina nada, ela traz uma experiência. E como é difícil, né? Em todo o percurso do projeto Pequenos Leitores, o que a gente foi incluindo? Não fazer da literatura um instrumento para a alfabetização, realmente. E como isso, para mim, enquanto profissional, foi dolorido, porque a vida inteira, na minha experiência escolar, os professores fizeram isso com a gente, na época. Acho que muitos passaram por isso. E a gente tende a replicar esse modelo, né? Então, assim, eu sempre tive com a educação infantil, então, graças a Deus, não repliquei esse modelo. Mas o quanto que a gente vê ainda isso acontecer, né? E realmente eu fui pegar gosto pela literatura muito tempo depois do meu tempo escolar, porque realmente é isso, causa até um trauma, né? Porque é sempre você ler para fazer uma sequência de atividades. Não é a leitura pelo deleite, pelo prazer. Então, isso eu vejo que ainda é um desafio para alguns profissionais. Ainda está muito atrelado a literatura para a sequência de atividades. E, mais uma vez, eu penso a importância da continuidade desse projeto para os novos profissionais que entram em cada município, para a gente não cair novamente nesse erro, né? Enfim,
na falta desse olhar, né? Eu digo, para os profissionais que chegam. Ah, demais, Nathalie, obrigada. Eu acho que é um desafio contínuo para todos nós, né? Eu acho que é muito fácil a gente pegar um livro e para exemplificar alguma coisa, né? E dentro, claro, dentro do contexto da alfabetização, nossa, é super fácil a gente fazer isso. E é óbvio que, assim, quando a gente propõe a leitura, é óbvio que a gente está contribuindo para a formação da linguagem, da leitura, né? Dessa habilidade que quanto mais a gente lê, mais a gente adquire o nosso vocabulário, não só do corpo linguístico, mas um vocabulário social também, enfim, né? É muito rico tudo isso, mas não se restringir a isso e descobrir essa leitura do prazer literário. Super obrigado aí pelo seu depoimento. Eu tenho certeza que você vai inspirar pessoas aí para seguirem esse caminho também. O Peter Hunt é um outro... Desculpa, vamos lá. Tem a Márcia também levantou a mão. Então, eu fiz algumas anotações aqui, né? Construção de como o leitor se constitui leitor, né? E aí, aqui na creche, nós temos crianças de 3 anos que, quando vão manusear os livros, vem para a gente, mostra a foto do autor e pergunta quem escreveu, quem desenhou, né? Então, isso enche o nosso coração, assim, de alegria, porque já é uma constituição desse leitor. Então, quando a gente apresenta um livro de qualidade, a criança já começa a ter essa percepção que o livro tem um ilustrador, que o livro tem um autor, né? Então, isso acho que é muito gratificante também, faz parte de tudo isso que foi falado até agora. Ai, super legal, Márcia. Você sabe que quando a gente tem experiências de, às vezes, visitar escolas que fazem trabalho, né, com os livros, ou mesmo quando a gente sabe que os autores visitam, enfim, as escolas, ou um grupo de leitores, eles têm muita curiosidade para conhecer os autores, para saber de onde tudo aquilo vem, né, como tudo aquilo é feito, né, e humanizar o livro, eu acho que é isso, né, você começar dizendo, isso aqui foi feito por uma pessoa, por 2 pessoas, enfim, mas acho que humanizar o livro, trazer o registro para esse objeto é super bacana mesmo, eles têm bastante curiosidade. Legal, gente. Então, eu vou passando aqui, tá bom? Um outro teórico, enfim, que eu gosto bastante, que é o Peter Hunt, ele tem esse livro Crítica, Teoria e Literatura Infantil, e ele fala assim, normalmente, quando um adulto lê textos infantis, quase sempre o estará fazendo em nome de uma criança, para recomendar ou censurar por alguma razão pessoal ou profissional. Os critérios aqui utilizados certamente supõem o público implícito e levam a um juízo intelectual quanto ao livro em questão ser ou não apropriado a esse público. Logo, os critérios para o primeiro deveriam ser a preferência pessoal, política, sexual, temática, a conveniência do conteúdo, como o adulto percebe, para o uso que será dado ao texto, formação de habilidades, educação social, diversão, e talvez o mais fácil, a complexidade linguística. Então, eu acho, de novo, né, teóricos que são... que estão nesse patamar aí, não à toa, né, que conseguem em textos muito sucintos e uma linguagem muito direta, falar o que às vezes a gente demora 1 hora para formatar. E acho que o Peter Hunt, nesse parágrafo, resumiu um pouco tudo isso que a gente está falando até agora, né, dessa responsabilidade de selecionar uma obra e que, de fato, quando a gente seleciona uma obra para fazer uma leitura compartilhada, a gente parte de critérios. Esses critérios estão dentro de nós, esses critérios estão dentro de uma BNCC, esses critérios estão dentro da linha da escola, esses critérios estão dentro da proposta pedagógica que está se colocando ali, e isso
de alguma maneira, já é uma seleção, mas é também uma censura, porque você está apresentando um núcleo, né, de obras, e eu não acho que a gente tenha que se descabelar por conta disso, tá? Porque eu acho que é isso mesmo, a gente faz uma seleção daquilo que a gente acha que é mais interessante, mas visando, e eu acho que aqui, entrando mais a fundo no nosso papo, incutir o interesse pela leitura, pelo objeto livro, para que esse leitor ganhe autonomia de selecionar as suas próprias leituras, né? Se a gente pensa um pouco na cadeia do livro, para as infâncias, enfim, pensando especificamente nesse leitor, ele está sempre à espera de que alguém introduza uma obra para ele, né? Então, ele não vai na livraria comprar com o dinheirinho dele lá, alguém precisa ir na livraria, alguém precisa ajudar a selecionar, alguém vai dizer se é aquele livro ou não é, no âmbito da escola também, e a gente sabe de projetos até que tem, né? Pega o livro que quiser na biblioteca, né? Que eu acho super bacana, né? Que a turma fica ali livre na biblioteca, selecionando o que vai ler e pegou, né? e vai embora. Então, acho que é isso, da gente ter consciência sempre de que a gente, mesmo com todos os critérios do bom senso, da gente estar munido de uma série também de referências humanizadas, etc., a gente está fazendo uma seleção a partir de critérios específicos, né? Então, acho que isso é um partido. Então, eu vou... Tudo bem aqui, alguém gostaria de falar um pouco sobre isso, às vezes de dificuldade de selecionar obras, já passou por alguma experiência nesse sentido? Se não tiver, a gente segue. Então, eu vou seguir, aí eu vou só parar aqui para ver só se meus arquivos já chegaram, senão eu vou compartilhar mesmo o... Aqui, chegaram. Tadadã. Agora a gente vai entrar nos livros. Como estamos aqui? Timon. Deixa eu ver se... gente, desculpa, só que realmente chegou aqui de última hora e eu tô... Tranquilo, Bel. Tá, obrigada. Mas é rapidinho, ó. Já tá fazendo o download do arquivo. Se alguém quiser aproveitar, fazer uma pergunta, fazer um comentário, né? Isso, fiquem à vontade. Pronto, já baixou o arquivo, agora eu só vou... Eu queria comentar, Bel, que eu acho que é muito legal do que você está colocando, né, de todas as coisas, essa retomar, que eu acho que é sempre importante, que a Nath coloca uma coisa de que na cultura escolar a gente foi formada de uma forma diferente, e essa coisa de que a gente está trazendo, então, uma concepção de literatura para as infâncias diferente, né, de que... A gente não está querendo ensinar linguagem, vocabulário, isso talvez seja o que menos importa, e muito a reboque, né? Então, assim, e é uma discussão que a gente faz muito de o que as crianças estão aprendendo quando a gente lê para elas, né? Acho que é um dos pilares, assim, da discussão da formação no Pequenos Leitores. Legal. Alguém queria comentar sobre isso que a Sandra falou, porque é diretamente aí do dia a dia de vocês. Márcia, por favor. A Cristina também. Não sei quem levantou. A Márcia estava levantada de antes, acho que é a Cristina. Ah, tá bom. Então, essa concepção é construída aqui no município, com a vinda do projeto. Então, acho muito bacana
essa parte que vocês comentaram agora. Uhum. Legal, Márcia. Cristina, fica à vontade. Obrigada, Márcia. Eu quero comentar um pouquinho sobre o passado. Eu estudei na época da ditadura, onde tudo era bem diferente, mas os professores da gente compravam livros do próprio bolso e liam para a gente na escola. Então, a gente tinha acesso à leitura pela boa vontade dos nossos professores. E da quinta série em diante, a gente lia aqueles livros que era entregue um livro igualzinho para todo mundo. Só que teve muitos acertos nesses livros, porque existem livros que a gente leu para fazer ficha, para fazer prova, que até hoje eu trago na minha memória que eram ótimos, eram maravilhosos. Outros livros eu não gostava muito, mas tem muita coisa que ficou, que a gente comenta entre os amigos até hoje, porque todo mundo leu. Eu acho que eles, na época, da forma deles, acertaram. Ai, Cristina, que legal, hein? Que sorte, então, né? Que você tem essa memória afetiva em relação à sua experiência leitora, né, na infância. Espero que a gente também possa contribuir dessa maneira, né, com os leitores de hoje. Então, gente, vamos lá, que eu vou voltar aqui, vou tentar fazer tudo de novo aqui para compartilhar do jeito direitinho. Então, vamos lá. Open Picture in Picture e presente aqui, compartilhando. Vocês estão vendo o Timum? É um livro que vocês conhecem? Estamos vendo, Bel, só não está em tela cheia, mas acho que em PDF não sei se dá, né? Pois é, eu estava tentando caçar aqui o botão para fazer isso e não estava achando. Mas eu acho que dá para ler assim, não dá? Dá. Ou fica muito pequeno? Deixa eu ver aqui. Para mim tá ótimo. Tá. Então, e vocês conhecem esse livro do projeto ou ainda não? Bel, talvez os municípios novos, porque ele está no... Porque assim, como a gente faz um acervo a cada período que a gente está, então os municípios novos, esse livro está no acervo que a gente enviou agora, mas aí os antigos, infelizmente, não. Ah, não, mas então vamos conhecer agora, tá ótimo, né? Isso tá tudo bem. Eu fico aqui, eu não sei se eu torço para vocês conhecerem ou não, para ter o ineditismo aqui da fala, mas então quem conhece vai me ajudando aqui E é legal porque daí já pode ter uma experiência de leitura com as crianças, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro ler o livro para depois a gente, né, falar. Então, Esperando o Timum é um livro traduzido do francês, então a autora é essa Geneviève Casterman. Então, vou passando aqui. Ele é um livro longo, mas tem pouco texto. Então, vamos lá. Tem aqui uma dedicatória, a gente sempre consegue o que deseja, quando deseja com persistência durante 40 anos, da Marguerite Yourcenar. Então, vamos lá. É isso mesmo. A resposta é sim. Meu sonho vai se realizar, enfim. Posso começar a te esperar. De agora em diante, Timum, trago você em meus pensamentos. Hoje é o início da nossa história. Eu já te sinto tão perto, mas por aqui está deserto. Você ainda está distante, lá do outro lado da Terra, longe, longe, em pleno Oceano Índico. Quem é você? Você já existe? E o mais importante, quando você estará nos meus braços? Em 6 meses? Em 1 ano? O que eu faço? Aqui, essa página não tem texto. Pequenino ser no fim do mundo. Será que você é verde musgo, verde água, verde pistache, verde escuro, charmoso como eu intuo? Será que você já é grandão? Será que é comilão? Será esperto, carinhoso, bonitão? Timum, eu penso em você faz um tempão. E se você chegar nesse verão? Quem sabe? Quero que tudo seja do jeito que eu sonhei. Você pode vir agora mesmo.
Mas você não chega nunca. Eu te esperava antes do fim do verão. Eu tinha feito planos, eu tinha tantos anseios. Você ainda não está aqui. Eu vou passar o Natal sem você. Tudo renasce. Eu esperava tanto que com a primavera você chegasse. Eu estava sonhando. Você zomba de mim ou o quê? O que está te segurando aí ainda? O que você está fazendo? Eu estou cansada, muito, muito cansada. Bem, acalme-se agora. Controle sua impaciência. Faça algo. Pense em outra coisa. Opa, o que é isso? Nossa, uma mensagem veio do mar. Agora sim, eu vou buscá-lo. Boa viagem. Volte logo. É a minha vez de esperar. Nada ainda. Sim, lá longe, um pontinho. Vejam bem, são eles, é ela, é ele. Sim, são eles, finalmente ao nosso lado. É o Timum tão esperado, o pequeno crocodilo das ilhas. Pássaro das ilhas, canário, Antananarivo, desculpa, Antananarivo, Ilha Bonita, todos os barcos se uniram para nos trazer de volta, que é uma canção de Niná. E aí foi. Antes de eu começar a tagarelar, alguém queria fazer algum comentário? Então, eu vou fazer uma pergunta. Sobre o que é esse livro? Se a gente pudesse escolher um tema, assim, vai, de uma maneira bem, bem direta. Ninguém? Alguém? Ô, Bel, eu vou arriscar aqui. Bora lá, Beth. É o desejo de ser mãe? De vir uma criança? E aí, sim, é isso. E como isso aparece, né? Vamos assim dizer, quando não é, enfim, eu estou tentando aqui, né, puxar. Quando não é da maneira tradicional, vamos lá. Bel, não sei se você consegue ler, eu vou ler para você o que está aqui no chat, tá? Tá. A Cláudia falou, no começo achei que tinha um desejo de ser mãe. Aí a Maísa falou, à espera de um filho. E a Açúcar falou sobre a delicadeza, o amor e a amizade. A Ana falou sobre adoção, a Jéssica Lima também. Isso aí, né? Acho que é isso, né? A gente vai lendo. Ai, sei lá o que eu fiz agora, gente, criou esse quadrado aí. Mas é um livro sobre adoção, que é o desejo de ser mãe, que é tudo isso, né? A gente passa por todo esse processo, né? Então, é um livro que tem essa delicadeza, e claro que aqui eu passei muito rápido, mas ele tem muitas nuances, especialmente nas ilustrações. Tem uma narrativa toda paralela acontecendo nas ilustrações, desde ela fazer a mala. Aí ela senta naquele pier e ela vai esperar ali o filho dela chegar. E é isso, né? Não tá falando a palavra filho no livro. Então é super delicado, porque é a espera, né? Do ficar à espera. Que, claro, pode ser traduzido também para uma gestação, mas não dentro daquele contexto tradicional dos livros de mostrar a barriga crescendo e tal. Que depois você vai ler para uma criança para dizer da onde ela veio, vamos assim dizer, né? Ou como que a gente nasce, como que a gente sai para o mundo.
Mas aqui olha que bonito, né, Beth, quando você fala que é o desejo de ser mãe, que ele vem independentemente de como essa criança e essa mãe foram unidas. Se foi pela gestação, se foi pela adoção. Então, justamente por esse comentário e por essa sensação, eu acho que esse livro ele tem esse viés também deixa eu tentar achar uma palavra bonita aqui. Ele cumpre essa função, não foi bonito, mas enfim, de mostrar até para a criança que é adotada que ela é amada e que essa união ela acontece de uma maneira verdadeira, independentemente se é da gestação, independentemente se foi um processo de adoção. Né? E passando aqui pela nuance das ilustrações, então que a gente vê que ela tem ali os amigos, né, que vão chegando perto dela e vão lidando com os humores, com as intempéries, né, com essa espera que não tem data para chegar. Né? Então, ela não sabe exatamente, né, quando que diminuir a ansiedade da espera, exatamente. Quando pula aqui, eu consigo ler o chat. E passa a estação, né? Primeiro passa dias, começa fica a noite, né? Aqui é o entardecer, aí ela dorme, aí depois começam a passar meses, porque você vê que mudam as estações do ano, então a questão temporal, ela é bastante marcada para gerar essa noção de espera e de quanto a persistência, né, como o amor que ela tem pelo Timum, que é um ser que ela não conhece ainda e que ela só fica imaginando quem ele é, dura. Vai aumentando nesse compasso de espera. Né? Então, ela pinta o pier para deixar o pier mais bonito, traz flor, né? Fica ali, nesse compasso de espera. Aí mudam as estações, né? Tem uma parte bonita aqui também. E como, enfim, pode ser também um processo, claro que tem aqui a toperinha que ajuda ela, enfim, que fica com ela, mas depois tem os amigos, mas tem uma série de imagens que mostram como é um sentimento também muito particular, então mostra ela sozinha, de alguma hora ela tem até raiva, né, então tem essas mudanças de humor também. Deixa eu achar uma parte muito bonita aqui. Que ela faz a malinha dela e tal, e daí ela recebe a cartinha e vai buscar, porque assim, a adoção é isso, você fica do lado do telefone, e a hora que o telefone toca, você larga tudo que tá fazendo e vai pegar seu filho, sua filha, né, que nasceu para você, que enfim, né. Então, esse é um livro que é uma maneira que eu acho bastante delicada, é bastante, para usar uma palavra talvez fora do nosso contexto, mais eficiente, de falar sobre adoção, mas de falar sobre amor, né, de falar sobre esse amor de mãe e filho, né, de mãe e filha, de como essa expectativa, né, essa vontade de ser mãe, ela supera as dificuldades, talvez fisiológicas que essa mulher tenha, ou de oportunidades, né, de vida, enfim, acho que talvez não precise entrar nesse detalhe, esse grau de detalhes com as crianças, mas, enfim, respeita essa vontade feminina que nasce na mulher e ela vai atrás, né? Então, eu, enfim, selecionei um pouco esse livro porque eu acho que ele tem esse contexto do adulto na literatura voltada para as infâncias, né? É dialogar com o sentimento do adulto, e aí, quando a criança chega, ela é amada já por todos, toda a comunidade vem receber a criança, isso eu acho muito bonito também no livro, que ela também, essa família não está sozinha, essa família tem toda uma comunidade que acolhe, que ajuda a educar, que às vezes é um sentimento que a gente se perde um pouco. Agora eu esqueci o nome da pessoa, peço desculpas para vocês, mas tem esse contexto de que educar
não é uma obrigação só das famílias, é de toda a comunidade, né? Então, enfim, esse sentimento, às vezes a gente perde um pouco isso. E aí, como essa criança é recebida, enfim, né, com bastante amor, né? E essa cena final é super bonitinha também. Então, acho que esse era né? Aí eu vou descompartilhar aqui para a gente poder falar um pouquinho, e eu já vou preparando aqui o próximo. Bel, vou só comentar, eu vou ler aqui o que apareceu, tá? Eu não me lembro quem é da Escola Iracema França, não lembro mais. Ela comentou assim... Nathalie. Ela até diz, achei que você viria na primavera, né? Que é lindo isso, como mostra a passagem do tempo nas imagens, né? E nessas algumas palavras. Eu achei que você ia estar aqui no Natal, enfim, mostrando essa passagem do tempo. São poucas palavras para o leitor preencher de que isso é uma passagem do tempo, né? Acho que é como ele convoca o leitor a dar sentido para essa narrativa, né? Aí a Ju escreveu: a adoção também envolve gestação, né? Acho que a diferença é que não é por um tempo tão determinado como numa gestação convencional, e aí talvez a ansiedade seja muito maior. E a Terezinha de Ilhabela também escreveu: a leitura tem uma delicadeza incrível. Eu acertei, né? A Terezinha de Ilhabela, né? Você acertou. Você acertou. É a Escola Terezinha, é a Soraya. Terezinha, agora que eu te vi, eu vi que é a Soraya. Escreveu que a leitura tem uma delicadeza incrível. Quer comentar? Eu gostaria, sim, Sandra. Na verdade, tá um pouquinho barulhento aqui, que eu estou na secretaria da escola, tá, gente? Desculpa. Na verdade, eu achei a leitura muito delicada e ela me fez pensar numa conversa que eu tive recente com os professores sobre vários aspectos, né? Esse desafio que a Nath trouxe da formação de professores, né? É um desafio que eu vivo diariamente, porque no meu grupo a maior parte dos professores não passaram pela formação. Então, a gente tem promovido um pouquinho de troca. Recentemente, eu até queria comentar que eu utilizei uma partezinha da formação do encontro do ano passado, da Patrícia, para conversar com eles. E, assim, eu até me surpreendi, conversei com eles, porque quando a gente foi levantar quais são os comportamentos leitores, primeiro a gente falou dos adultos, depois das crianças, eles trouxeram bastante comentários e não começou para esse lugar, né? A ampliação de vocabulário, essas coisas que normalmente saem. A gente foi para uma conversa um pouco mais profunda, assim, sobre os comportamentos das crianças. E aí eu tirei um trechinho só da palestra em que ela falava, né, sobre essa relação da conversa em torno do livro. Eu acho que o que você trouxe, essa leitura, é o tipo de leitura que a gente não costuma trazer para as crianças. Então, eu queria comentar que, por mais que a gente se esforce, né, para ampliar o acervo da escola, e é um desafio isso, é uma leitura que nos convoca, poxa, mesmo que não exatamente essa, quantas outras leituras existem que eu posso pesquisar mais, né, e adquirir para esse acervo, que vão tratar desses assuntos que são tão profundos e que às vezes a gente fica pensando como eu vou abordar, né, e como eu vou trazer essa discussão com as crianças. Eu achei bem legal. Demais, que bom aí. Fico super contente que ressoou em vocês. Esse é um livro que eu adoro, né? Adoro, sempre eu fico super emocionada. E eu, enfim, esse livro, eu namorava esse livro há muitos anos já. Ele não é um livro recente de publicação na França, mas foi só na FTD que acho que surgiu espaço para publicar, né? E tá indo super bem. E eu acho que depois que eu me tornei mãe, ele ganhou até essa outra dimensão, né, da gente, enfim, não que isso seja né, não que isso seja, enfim, uma restrição para entender o livro, para você se emocionar, mas eu acho que, para mim, pelo menos, começa a ganhar outras dimensões. Eu queria fazer agora uma mudança radical, né, trazer um outro tipo de livro, e eu acho que, assim, ainda que eles estejam dentro da mesma
do mesmo propósito que eu estou considerando aqui um propósito de inclusão, para a gente falar, né, de inclusão, o Timon, por exemplo, ele fala de inclusão, eu acho que muito porque não é comum a gente ter um livro que fale de adoção, quando a gente fala sobre família, né? Em geral, os livros tratam mais sobre as famílias tradicionais, ou o que tem saído bastante até, são famílias homoafetivas, que é super importante também de trazer, porque faz parte aí da maneira como a sociedade tem se organizado, enfim, né, e não é raro hoje a gente ter nas escolas, né, famílias de pais homoafetivos, ou enfim. Então, mas eu acho que a questão da adoção, ela ainda é pouco falada, pouco abordada, né. Então, enfim, eu considero esse um livro como ele sendo de inclusão justamente por falar, né, sobre um tema pouco abordado e tal. Então, eu vou, dentro desse chapéu da inclusão, e aí talvez sendo um pouco mais direta nos termos que a gente reconhece, nos temas que a gente reconhece, quando a gente fala de inclusão, que é o étnico-racial. E a gente tem tentado fazer um trabalho de trazer mais diversidade para o catálogo. Aqui eu só gostaria de fazer um parênteses, que é assim, em geral, nessa formação, eu trago livros de diversas editoras, tá? Então, tem não só da FTD. O que eu só senti é que, por ele ser online, precisaria ter o arquivo para mostrar para vocês. Mas a ideia é que cada livro potencialize um tema e que ele, né, gere uma abertura de leitura para vocês. Então, não é exatamente a indicação da obra, a indicação é a gente poder discutir, é a gente poder, que o livro seja, né, essa porta essa janela aí para a gente falar sobre literatura. Mas hoje calhou de ser um pouco mais livros do nosso catálogo, por conta dessa facilidade de poder ler com vocês. Mas uma outra, enfim, maneira da gente falar de inclusão, e que é um raciocínio que a gente está tentando fazer, é trazer famílias negras para a representação dos livros, sem que o livro fale sobre a negritude. Então, que é, de fato, a gente trazer para o âmbito social, para a gente, para que as crianças possam ler livros que, de fato, abordem a questão da diversidade, não sendo problematizada como, enfim, né, não sendo problematizada, que ela seja que ela entre na questão normativa. Então, é isso. É sempre bastante delicado falar sobre isso, né, inclusive pela minha posição como mulher branca, então eu peço aqui ajuda também para quem se sente mais autorizado, né, ou autorizado, acho que todos nós podemos falar, mas enfim, para contribuir aqui na leitura. Então, o próximo livro que eu queria trazer... Bel, enquanto você abre, vou só comentar, tem meia hora, tá? Tá. A gente falou, 1h30 é muito, vamos ver o que a gente faz, e no fim das contas tem uma pilha de livro aqui que eu não sei se eu vou dar conta. Mas eu queria trazer um pouco esse também, não sei se é um livro que vocês conhecem no programa, que é A Última Parada à Rua do Mercado, que é um livro que eu gosto bastante, do Matt de la Penha. Ele é do acervo e talvez de algumas edições anteriores. Legal, então vamos me ajudando aí a contribuir com as leituras que já foram geradas. Ele é um livro um pouco mais direto que o Timon, então não tem tanta... ele não é tanto no âmbito filosófico, mas ele fala de uma realidade urbana, que eu acho que pode fazer sentido para várias pessoas. Então, vou começar lendo também. Então, a gente para... Aí, cada arquivo está... Última Parada à Rua do Mercado. Então, vamos lá. Primeiro tem essa imagem aqui, que é, enfim, sem texto.
Cadu disparou para fora da igreja e desceu os degraus aos pulos. O ar lá fora tinha cheiro de liberdade, mas também o cheirinho da chuva que respingava na camisa de Cadu e gotejava pelo nariz dele. Ele se encolheu debaixo do guarda-chuva da avó e perguntou: por que a gente tem de esperar o ônibus debaixo dessa água toda? É que as árvores também ficam com sede, respondeu a vovó. Você não vê aquela árvore grande ali bebendo pelo canudinho? Cadu ficou olhando um tempão, mas não conseguiu ver o canudinho. Da parada de ônibus, ele viu a água encharcando pétalas de flores. Viu a chuva repicando no para-brisa de um carro ali próximo. Seu amigo, Kaumi, entrou no carro, fez um aceno para Cadu e foi-se embora com o pai dele. Vó, por que a gente não vai de carro? E para que a gente precisa de carro, garoto? Nós temos um ônibus que cospe fogo e o seu Denis, que sempre tem um truque para você. O ônibus veio rangendo e parou na frente deles. Deu um suspiro, sossegou e as portas se abriram. Mas o que é isso que estou vendo aqui? Perguntou o seu Denis. Ele passou a mão por trás da orelha de Cadu, achou uma moedinha e soltou-a na palma da mão do menino. A vovó deu uma risada gostosa e foi empurrado pelo Cadu. Eles se sentaram logo nos bancos da frente. Do outro lado do corredor, um homem afinava um violão. Uma velhinha com bobs e lenço no cabelo tinha um vidro cheio de borboletas nas mãos. A vovó abriu um largo sorriso e disse boa tarde a cada um. Ela olhou bem para Cadu para que ele fizesse o mesmo. O ônibus, sacolejando, avançava e parava, avançava e parava. A vovó cantarolava enquanto fazia tricô. Por que nós sempre temos de vir para cá depois da igreja? Perguntou Cadu. O Miguel e o Caúbe nunca têm de ir a lugar nenhum. Pois coitados daqueles meninos, disse a vovó. Eles nunca vão ter a sorte de encontrar Bobô nem o homem do óculos de sol, e eu soube que Tita tem um chapéu novo. Cadu ficou olhando pela janela, ainda desconsolado. Viu carros passando em disparada, de um lado e de outro, viu grupos de garotos saltando do meio-fio com suas bicicletas. Um homem entrou no ônibus com um cachorro malhado. Cadu cedeu o lugar para ele sentar. Vó, por que esse homem não vê nadinha? A vovó respondeu. Menino, o que você sabe sobre ver? A gente que vê o mundo com os ouvidos. É isso mesmo, e com o nariz também, disse o homem cheirando o ar. A senhora está usando um perfume delicioso hoje. A vovó apertou a mão do homem e deu aquela sua risada gostosa. Na parada seguinte, subiram 2 garotos mais crescidos. Cadu espiou os 2 entrarem, ouvindo música no celular e ficarem de pé lá atrás. Ah, eu queria um tanto assim, disse ele. A vovó pousou seu tricô no colo. Mas para quê? Veja, você tem música ao vivo bem na sua frente. Por que não pede para esse senhor cantar uma canção para nós? Cadu nem precisou pedir. O homem do violão já estava dedilhando as cordas e começando a cantar. O homem cego cochichou. Para sentir melhor a mágica da música, eu gosto de fechar os olhos. A vovó também fechou os dela. Então, Cadu e o cachorro malhado fizeram o mesmo. Assim, no escuro, o ritmo da música fez Cadu voar para fora do ônibus e acima da cidade agitada. Ele viu as cores do pôr do sol brilhando, para lá e para cá, sobre ondas do mar. Viu um bando de gaviões cortando o céu, viu as borboletas da velhinha ao léu, dançando livres à luz da lua. O peito de Cadu encheu-se de ar puro e ele se deixou levar pelo som, e o som lhe deu um sentimento mágico. A canção acabou, e Cadu abriu os olhos, e Cadu abriu os olhos. Toda a gente no ônibus aplaudiu, até mesmo os garotos lá no fundo. A vovó olhou para a moedinha na mão de Cadu. Cadu a deixou cair no chapéu do cantor. Última parada, Rua do Mercado, gritou seu Denis. Cadu desceu do ônibus e olhou à sua volta. Calçadas rachadas e portas quebradas, paredes pichadas e lojas fechadas. Ele agarrou a mão da vovó. Desculpa.
Por que tudo aqui é tão sujo? Ela sorriu e apontou para o céu. Às vezes, quando a gente está no meio da sujeira, Cadu, repara melhor nas coisas bonitas. Então, Cadu viu um arco-íris perfeito sobre o telhado da cozinha da sopa comunitária. Ele se admirou de como a vovó sempre achava beleza onde ele nem tinha pensado em olhar. Ele olhou de novo em volta. Viu o ônibus virando a esquina e sumindo. Viu as lâmpadas da rua, rachadas, mas ainda brilhantes, e a sombra de um gato movendo-se sobre o muro. Quando ele viu caras conhecidas nas janelas, disse: "Que bom que a gente veio." Ele pensou que a vovó ia de novo dar uma das suas risadas gostosas, mas ela não fez isso. Ela afagou a cabeça dele e disse: "Eu também acho, Cadu. Agora venha." Deixa eu ver se tem mais uma. E aí, acabou. E aí, turma? Do que fala esse livro? O que vocês, enfim, sentiram mais? Vai lá, Cristina, por favor. Acho que seu áudio está fechado, Cristina. Deixar numa página que eu gosto aqui. Ele fala da diferença econômica das pessoas que ocupam os mesmos lugares, frequentam os mesmos... Tá super legal, tava querendo te ouvir mais. É, porque, na verdade, a avó lidando com a situação econômica, que a deles é bem precária, eles vão no mercado para comer. Foi o que eu entendi. Vai na cozinha comunitária. Deixa eu te mostrar a última imagem, ó. É a cozinha comunitária do mercado, não é? É, mas eles... Ah, não, ela está servindo. Não é? Isso, exatamente. Mas você tem toda a razão em relação a essa parte da situação socioeconômica. Tanto que ele fica, por que a gente não vai de carro? Eu quero o celular. Quer dizer, essa família teria potencial de andar de carro, ter um celular melhor, sei lá o quê, e a avó prefere ir de ônibus, ouvir a música do violão, enfim, trazendo outras referências que não a referência do consumo. Então, mas eles podem também não ter as condições e a avó mostrar para ele que existe um mundo belo longe do mundo econômico. Exato, com certeza. Com certeza. Concordo. Então, com a mão levantada, a Rê, Green e o Adirley. E eu vou ler, antes de passar para eles, o que está aqui no chat. A Ana falou história triste e bonita ao mesmo tempo, e a Marisa Gonçalves falou vovó linda, que exemplo. Bom, gente, rapidinho. Primeiro, eu amei, Bel. Eu acho que essa avó é genial, né? E eu fiquei pensando numa coisa lá, desde o começo, tem alguns pontos em que traz isso. Eu estou trazendo por uma experiência de um outro projeto que a gente trabalhou com povos tradicionais, quilombolas e indígenas também, e que ela traz uma ancestralidade, assim, de uma relação. Então, quando ela fala da chuva e fala que a árvore está bebendo água, quando ela fala que o ônibus solta fogo, tem um dragão, é dragão que ela fala? Cospe fogo, né? Porque tem uma figura de um dragão. Ela traz um outro conhecimento e uma outra experiência que a gente geralmente não enxerga mesmo, né? Então, eu acho que agrega muito valor, assim, não sei, me emocionei com esse livro, quero já comprar. Que legal, e isso, nossa, super obrigada pelo seu comentário, eu não tinha percebido essa questão da ancestralidade, de fato faz todo sentido, para mim tinha caído num lugar mais lúdico e tal, mas você tem toda a razão, ó que legal. Quem mais, gente? Olá, bom dia, né?
Bom dia. O que eu comentei aí, ela tenta levar ele mais pro lado dos sentidos, né? De ouvir e enxergar, né? Que fala das cores. É bem bacana o livro. Eu não conheci esse livro não, mas é que o livro ele faz a gente viajar mesmo, né? Essa é a função da leitura. A gente vê várias, né? Quando a gente faz leitura, várias pessoas entendem do modo diferente. Isso que é o mais bacana, né? Eu já senti que ela levou ele mais para ele sentir o ambiente, né? Ouvir a música, enxergou o ônibus, sentidos, as cores. Exatamente, super obrigada aí pelo seu comentário, e eu concordo também, eu acho que ela tem essa sensibilidade de falar para ele, vamos olhar para o arco-íris, né, respeitar as pessoas, então é um livro que nesse sentido traz esse lugar do ônibus democrático, né? Porque ele vai encontrando diversas figuras diferentes no ônibus, e como elas estão convivendo ali, todas iguais, né? E ela vai sensibilizando o menino, né? Então, eu acho que isso é bem bonito também. Roberta? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Tem uma questão desse livro que é ajuda social, né? Tem aí, não está sendo dito, mas tem uma coisa de que eles estão indo para uma comunidade mais carente, né? Mais vulnerável, e tem essa ajuda a essas pessoas, né? Então, que também fica, não está dito, mas está colocado como a prática de exercício dessa prática mais caridosa, mais social, né? Muito lindo mesmo esse livro. Não, super legal, Renata, é isso mesmo, assim, eu super concordo também, e acho que eu acho que tem uma coisa muito verdadeira, porque você vê que é assim, o menino, ele não quer muito ir, sabe? Ele tá, assim, por que eu tenho que ir? Por que eu não posso estar lá no carro com um amigo? Ninguém vai, né? Só a gente tem que ir e tal, e que é uma realidade, enfim, né? Ele prefere ir brincar, né? Uhum. Mas é isso, né? Essa compromisso social mesmo, né? Da avó, da família. Isso aí. Renata, por favor. Só mais um comentário rapidinho. Não, que eu fiquei pensando também que ele traz essa diversidade, então, né, do coletivo do ônibus, isso que você falou, mas tem o homem cego, tem o homem tatuado, tem a mulher negra, tem a senhorinha, depois tem uma outra figura lá no fim, quando aparece o arco-íris, que é um homem numa cadeira de roda, um cadeirante. Né? Então, ele traz também uma diversidade enorme, né, que é isso que está na rua, assim, dessas relações que acontecem na rua mesmo. E de novo, assim, as vivências que o menino tem com a avó no cotidiano vão além, traz a diversidade com naturalidade, não tematiza tudo. Eu acho que é isso, assim, parece que tá tudo no livro, assim, né? Parece que tem uma arquitetura, né, de querer falar sobre inclusão, mas a história ela vai trazendo isso com naturalidade, que é justamente isso que vocês falaram, não é que está dizendo assim, vó, olha lá o moço cadeirante, vó, não sei o quê, né, enfim, as coisas vão aparecendo no livro, a gente vai fazendo essas leituras, que é aí que eu acho que está o lugar do leitor literário, que ele está percebendo, que ele, enfim, a gente desenvolve a capacidade, a habilidade dessa leitura por inferências, pelas evidências, e vai construindo essa história. Então, acho que isso é bacana quando a gente faz a leitura compartilhada, de ao invés de falar, vocês viram que tem aqui um cadeirante, vocês viram que tem, mas deixar que isso apareça pelo contexto da história. Né? Então, eu acho que esses momentos que são potentes, né, no livro, ou na leitura compartilhada, não exatamente no livro, né? E, Sandrinha, quer ver aqui, deixa eu descompartilhar, quer ver se tem mais alguma coisa no chat? A Amy tinha colocado, mas acho que é na linha de que várias pessoas colocaram,
já colocaram, que eu também sempre li como se tivessem condições de ter celular, carro, etc., e mesmo não tendo acesso a tudo, eles se dedicam a ajudar, servindo na cozinha comunitária, e que não é preciso ter muito para dar algo. Isso também é legal. A Roberta Pérez escreveu: as vivências do menino, tem com a avó no cotidiano, vão além. E aí a Emily tinha voltado a falar sobre traz a diversidade com naturalidade, que é o que você leu. Aí a Marisa colocou, traz valores, respeito à diversidade. Legal. E a Ana levantou a mão agora. Oba! Oi, bom dia. Eu acho que você faz um comentário, eu acho isso super precioso nos livros, de que essas temáticas, elas aparecem, né, como foi comentado, na mediação, né? Mas elas também não aparecem de forma forçada no texto do livro. E acho que isso é legal. Acho que tem tanta literatura que você tem uma forçação de barra para tratar dessas questões como uma moral, como ensinamentos únicos, né? Que é muito ruim. E aí esse livro não, ele tem essa delicadeza de contar uma história. E a gente infere todas essas questões lendo a história, né? Não precisa de ninguém estar dizendo, olha isso ou olha aquilo. Eu acho que isso é bastante interessante nessa narrativa, bem melhor, me agrada, né? As outras que ficam dando lição não dá muito certo. Ana, você trouxe um ponto que eu acho muito interessante e que é super difícil da gente materializar. Quando, por exemplo, falam assim, literatura de qualidade, que acho que é uma palavra que fica muito vaga, né? O que quer dizer qualidade? Travou? A Bel travou para mim. Ai. Voltou, Bel. Voltou, tá. Então, eu estava falando, quando a gente fala o que é literatura de qualidade, e o que significa essa palavra qualidade dentro desse contexto, né? Então, eu acho que quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente vai percebendo essas diferenças que você falou. É possível que um outro livro traga exatamente essa temática, que foi o exemplo que eu dei lá no começo do nosso encontro. Pode ser que uma pessoa venha e fale assim, tem um livro sobre um cachorro e um menino, eu falei assim, tá, mas eu não sei como isso vai ser passado. Então, não é só o tema, mas é a maneira como essa história é construída. E é isso que é delicado, e é isso que a gente vai apurando no nosso olhar, na nossa leitura, como isso ressoa dentro de nós, até chegar nesse lugar que você falou. Eu conheço livros que falam sobre a mesma temática, mas que talvez não desenvolvam de maneira tão instigante e de maneira literária, né? É difícil da gente... Não tem fórmula, não tem passo a passo para a gente dizer o que é qualidade literária. Está dentro de nós, está dentro dessa percepção, é a gente ler bastante, a gente fazer comparação entre os livros, é a gente entender onde tem um livro mais simbólico e onde tem um livro mais imediatista. Então, maravilhosa o seu comentário, super obrigada, porque eu acho que serve aí para a gente fazer uma reflexão sempre quando a gente tiver um livro na mão, né, e falar onde esse livro traz um diferencial para mim, e que pode ressoar num leitor também, né, durante esse processo aí de leitura compartilhada. Muito legal. Obrigada. Bel, temos mais uns minutinhos e tem algumas colocações no chat. Você quer que eu leia? Vamos lá, por favor. A Roberta complementou que eu tinha lido só até um pedaço. As vivências que o menino tem com a avó no cotidiano vão além do que seria possível se tivesse seguido a sua própria vontade. E a Patrícia Mello disse, invoca pontos sobre a construção da identidade por meio da construção do olhar para os detalhes e diferentes vivências. Legal, gente. Fico feliz que tenha ressoado aí em vocês. Ô, Sam, você acha que a gente pode falar de mais um?
A gente tem 5 minutinhos, eu acho que dá vontade, mas eu fico só preocupada em relação ao tempo. Vou pedir para as minhas amigas me ajudarem a decidir, porque eu me sinto uma vilã, não deixo, porque é tão bacana, né? E acho que assim, as reflexões estão tão boas. Não, tudo bem, eu acho que é isso, né? Eu tinha me preparado aqui para falar de, sei lá, deixa eu ver a pilha do livro, não falei de 2, né? Mas acho que a gente conseguiu, né? Talvez, ainda que tenha sido só 2 livros. Não, acho que super, e acho que coloca, né, junta muito com o que você falou no início, que tem a ver com as concepções, né? Porque assim, a gente poderia pegar esses livros e reduzi-los e colocá-los num lugar de discutir alguma temática. Mas quando você fala, não, a questão é como a gente vai abordá-lo e como é que o mediador traz na narrativa essa questão da posição do leitor. E então, acho que assim, é uma coisa que é importante a gente pensar que, na verdade, é claro, um livro de qualidade, um livro sem qualidade, vai ser difícil a gente fazer uma coisa boa com ele, mas um livro de qualidade, né, apesar da que a gente falou da qualidade ser alguma coisa genérica, mas a gente pode reduzi-lo, então acho que esse é o cuidado, né, da gente respeitá-lo, né, e garantir que a discussão do que ele traz seja aí para uma formação literária, né, de um leitor mais amplo. A Amy escreveu aqui, eu vou aproveitar e também compartilhar. Ela diz assim: acho que uma coisa legal para costurar as reflexões é a ideia de ir além do tema central. Pensar no quanto cada livro traz, no texto, nas imagens e principalmente incluir o leitor e seus repertórios na conversa, o que a leitura aciona em cada um. Perfeito, né? Muito bom. Quer comentar? Não, perfeito. Acho que é super uma síntese muito bacana do que a gente tá tentando fazer aqui, né? Eu tenho uma coisa aqui, só para pegar o gancho, né, dessa última fala aqui, que está muito legal, que é sempre assim, gente, é partir do livro. É o livro que traz tudo. Então, quando tem um livro que de fato ressoou internamente, eu acho que daí, né, esse comentário aqui final é um ótimo fechamento mesmo, né, ele vai além do tema central, né, ele propõe outras questões para serem conversadas, lidas, analisadas, percebidas, né, e é aí que esse contexto fica muito rico. Inclusive, dá para trabalhar nesse sentido, né, de ler várias vezes, né, então, às vezes tem isso, assim, a gente tem uma sensação de que, eu preciso ler, sei lá, 10 livros com a turma durante um período. Se reduzir a quantidade, aí, eu não estou dizendo que é assim que tem que ser, mas estou só fazendo um exercício aqui com vocês. Mas se um livro potencializar várias leituras, não é tanto a quantidade de obras que a gente vai ler, mas sim o que aquele livro específico trouxe de riqueza, né? De quanto a gente pode tirar daquele livro para além do tema central ali, né? Os livros que estão na pilha. Vou falar, então. Esse era o primeiro bloco, na verdade não deu nem para chegar no segundo bloco. O primeiro bloco que eu estava chamando um pouco de temas de inclusão, dessa maneira bastante sutil, né? Que então é o Esperando Timum, aí trazer para vocês aqui o físico só para vocês verem. Esse é um livro pequenininho, assim, eu acho ele super delicado, super bonitinho. E o Última Parada, Rua do Mercado, que é um livro maiorzinho e tal, né? Acho ele bem bonitinho também. Aí depois eu ia voltar para o tema que a gente tinha discutido na outra, que era para falar um pouco da questão da normatividade em relação, assim, a como o adulto se coloca nessa questão geracional, né? Então, por exemplo, o Leotolda
Posso dar um spoilerzinho? Eu sei que a gente está com o último minutinho. Claro. Mas como é um livro que vocês têm aí no acervo e já trabalharam, então, eu não, enfim, vou falar aqui. Esse livro, ele me instigou, né? Enfim, é um livro super bacana, super divertido e tal. E tem lá, em dado momento, que os amigos que estão procurando a Leotolda chegam nessa praia. Eles estão fazendo uma aventura, estão procurando a Leotolda. E eu estava lendo esse livro para minha filha, que tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora. E aí a gente estava lá na leitura, nananã, e aí eu falei, filha, olha que legal, as sereias são homens. Aí ela ficou olhando assim para mim, daí eu falei, tudo errado. Que é essa questão justamente geracional, que ela nem sabia que era sereia, muito menos que a sereia da minha referência geracional era só na figura feminina. Então, enfim, esse era um livro para a gente falar um pouquinho sobre isso, e que acho que só essa introdução já fica um pouco em vocês, né? O quanto a gente traz de geracional que aquele leitor ainda não tem aquela bagagem, e aí a gente já está colocando na normatividade, sendo que a literatura já está trazendo uma nova normatividade, já está trazendo uma nova proposição, né? Então, da gente ser aberto para trazer as novas proposições que estão surgindo. Então, esse era aí nesse sentido, esse aqui, que eu acho que vocês também têm aí no acervo, que é o Julian é uma Sereia, que é maravilhoso também. Dentro dessa mesma linha, eu ia trazer o Meu Pai é um Cara Legal. Eu não sei se vocês conhecem. É um livro super divertido e que ele justamente... Aí ele fala de uma perspectiva do menino... Ele lembra muito aquele livro, acho que é da Caixote, O Pai da Minha Mãe... Sabe, que... O pai da minha mãe, né? O pai da minha mãe, que é o menino falando, o meu pai era um cara legal, porque assim, hoje ele é um caretão, não sei o quê, mas ele já foi cantor de rock, já fez 1000 coisas e tal, e hoje ele é pai. Eu acho ele bem bonitinho. E o último que eu ia ler com vocês dentro desse aspecto é um livro um pouco mais antigo, que eu acho que ele não está em circulação, que chama Meu Amigo Jim, que é um livro antigo, publicado na antiga editora que eu trabalhava, mas que ele tem uma questão de inclusão, de leitura, tem uma série de temas aqui bastante interessantes, mas fica aí o convite para depois vocês tentarem achar.